Paz de Cristo, meus irmãos! Paz. Estamos aqui mais uma vez no canal Reino de Deus e no canal ID. Hoje vamos fazer aí um vídeo que eu acho que é importante, talvez seja um pouco polêmico, mas é um vídeo que eu vejo que é bem importante, que eu vejo que muitas pessoas perguntam sobre isso, né? E que na realidade é um dos maiores mistérios da Bíblia, né? E eu mesmo, meu irmão Pedro, já muitas vezes já debatemos aqui, já discutimos sobre esse tema e também com outros irmãos. E a gente achou uma solução, pelo menos aparentemente, que ela faz o sentido. Podemos estar errados? Podemos. Mas o que parece é que faz sentido sim, tá? A gente não quer dar data de nada, não quer tentar estimar com isso exatamente o que diz respeito a esses períodos, mas a gente conseguiu ver pela palavra e pelas profecias uma sincronia dos eventos, casando exatamente com esses números. Entende? Mas a lacuna que tem entre uma data e a outra, esse período de dias, a gente ainda não decifrou o que é. O período exato não está na escritura, pelo menos a gente não viu. A gente quer falar sobre os 1260, 1290 e 1335 dias. Do 1260 ao 1290, do 1290 ao 1335, existem eventos que vão acontecer e a gente achou sentido em sincronizar esses eventos. Faz sentido, mas a gente não está dizendo que é. É isso que eu quero que fique bem claro aqui. Isso é um vídeo para que vocês nos ajudem a meditar, a pensar nos eventos, a pensar nas datas e a gente poder somar isso a esse vídeo. Amém. Então, a gente pode estar falando isso aqui hoje, mas daqui a um tempo, eu e o irmão Pedro, ou outros irmãos, enfim, a gente tem uma revelação que mude esse pensamento, a gente vem aqui e fala para os irmãos, tá? Mas hoje a gente vai tentar deixar para vocês aí um pensamento e uma série de somas aqui na Escritura que nos fizeram chegar a essa conclusão. Tá? E faz sentido. E faz bastante sentido. Então, irmãos, você lembra daquela data 1260 dias, né? Sim. Essa data 1260 dias, ela vai aparecer na Escritura como 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo, né? Então, porque como os irmãos já sabem, a gente já tratou das 70 semanas diversas vezes aqui no canal, né? Enfim, uma afinidade de outros assuntos, a gente não precisa comentar tanto sobre essa data. Mas a gente vai falar um pouco, tá? Mas o primeiro texto que eu quero ler aqui pro irmão vai estar em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 3 ao verso 18. É um texto que é bem conhecido, que é bem polêmico também, que vai dizer assim... Qual verso? Do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses 2? Não, 4. Do 4... Isso é o verso do arrebatamento. Tá bom. Qual é o verso? É verso 13 ao 18. Tá, vai. Vai dizer assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança, né? Os ímpios. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não seremos arrebatados antes. Então, vivos e mortos, né, vão participar deste evento ao mesmo tempo. Perfeito. E diz assim: de modo que não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, e os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-nos, pois, uns outros com estas palavras. Então, olha que interessante, irmão, nesse texto aqui. Como você estava me comentando, você tem essa experiência com o exército e tudo mais. Você dizia para mim que no exército tinha trombeta para cada tipo de coisa. Isso. E uma das trombetas era para recrutar o povo para a batalha, né? Isso. E essa trombeta, ela vai aparecer lá na lei, que havia um toque, que era o toque de rebate, onde era tocado para que o povo se alinhasse para a guerra. E também quando o inimigo estivesse perseguindo, quando fizesse esse toque, Deus ia salvar o povo do inimigo.
E aqui você vê que diz assim, ouvida a palavra de ordem. Então isso denota num sentido mais militar, num sentido mais de exército. E quando a gente começou a analisar isso, a gente começou a perceber que tem coisas a mais aí que as pessoas não estão percebendo. Irmãos, nós concordamos com a questão do arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada e depois vai ter a questão da herança. Mas a gente percebe que desde o momento do arrebatamento até o momento de fato tomar posse da herança, existe um momento de transição. E é este momento que a gente vai tratar neste estudo, que tem a ver com estas datas, tá? Irmão, você quer ler para nós? Lê Daniel do capítulo 7, do verso 8 ao verso 11. Daniel 7. Do verso 8 ao verso 11. Diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares os serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Perfeito. Você consegue perceber aqui, irmão? Tem uma sequência de eventos aqui. Tem uma sequência de eventos que muitas vezes a gente não dá atenção. E a gente começou a pensar nesses 1335, nesses 1290. Geralmente, quando eu ou o irmão Pedro a gente pensa em determinados assuntos, a gente costuma analisar sempre nos profetas. Enfim, numa série de eventos. Mas às vezes você tem a própria resposta no próprio livro que você procura. E aqui, irmãos, a gente percebeu que muitas vezes a gente está olhando para esse trono que está se levantando aqui, e esse julgamento que está acontecendo, a gente coloca lá para o final. A gente coloca lá para o trono branco. Mas olha o que está dizendo aqui, prestem bastante atenção no que o texto vai dizer. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, com sua veste branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era em chamas de fogo, e as suas rodas em fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhares e milhares. Estavam diante dele, e então assentou-se o tribunal, e se abriram livros. Aí ele vai contar aqui depois, que vai mostrar as palavras insolentes da besta, desse chifre pequeno, dessa besta, enfim, do animal. E o animal, neste contexto, ele vai ser jogado no fogo para ser queimado o seu corpo. E o engraçado é que em Apocalipse fala, para você ter uma ideia da cronologia desse momento aqui, que é essa peça do anticristo, que está se tratando do anticristo. Essa hora em que ele é queimado e lançado no fogo, você vê em Apocalipse 7, em Apocalipse lá no final, Apocalipse 19, que ele é o primeiro, junto com o falso profeta, a besta e o falso profeta, são os primeiros a inaugurarem o lago de fogo e enxofre. E isso acontece na vinda de Cristo. Esse evento não é um evento do trono branco que é lá no final. Porque aqui está sendo colocado em júdice o local de destino desse animal que é o anticristo, que é a besta. E isso está acontecendo, somando com o Apocalipse 19, na vinda do Senhor, porque eles inauguram o lago de fogo. É verdade. Entende? Não é no final, é no início. Então vai acontecer um momento, um tribunal, alguma coisa ali no início para julgar. Porque a besta, ela primeiro é aprisionada, depois ela é lançada viva no lago de fogo. Então existem coisas que acontecem ali. Então, se a gente fosse vendo como está na ordem que está em Apocalipse, a gente vai ver que primeiro a besta ela é lançada no lago de fogo, aí tem a questão do milênio, a questão ali das bodas e tudo das mais. bodas, e aí depois dos 1000 anos nós vamos perceber que sim, o tribunal vai ser estabelecido, o trono branco, onde a gente vai ver os mortos postos em pé, e eles vão ser julgados cada um por suas obras. Mas naquele contexto a gente não vê a besta sendo condenada lá, porque ela já foi condenada antes. Mas aqui a gente vê que no contexto que se manifesta essa besta,
vai se levantar o ancião de dias e vai julgar a besta, e a besta vai ser jogada no lago de fogo. Mas aí você pode dizer, não, mas isso aqui ele já está dando um vislumbre lá do futuro. Mas por que ele misturaria os dois assuntos no mesmo momento? Com certeza. Então, beleza. Eu pensava assim. Mas aí quando você começa a analisar o texto, ele vai trazer mais respostas, que não tem como você fugir. Então, olha o que vai dizer em Daniel 7, do 21 ao 22. E eu olhava, eis que o chifre fazia guerra contra os santos. Prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíam o reino. Então, o que está nos mostrando? Que esse ancião de dias que vem aqui não é o pai, mas é o filho. É o filho. Porque lá em Apocalipse, quando a gente vai ver Cristo, ele vai estar vestido como um ancião de dias. Você vai ver que ele está vestido com aquela veste sacerdotal, mas ele tem o cabelo branco como a neve e ele tem a barba branca como a neve. Então, este ancião de dias aqui já é o filho com autoridade do pai. E aí o que vai dizer? E eu olhava e eis que esse chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia. Aqui está falando do quê, irmão? Da última semana. Da última semana. Isso aí está em Apocalipse 13, 7. A mesma Exatamente. coisa. E aí o que vai dizer? E prevalecia contra eles até, ou seja, cessou. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E interessante é que essa palavra justiça, irmão, no hebraico ela é a palavra tribunal. Tribunal. Então você vê, veio um tribunal e justificou os santos nesse tribunal, vamos dizer assim. E aí, ou seja, eles foram libertos das garras do inimigo. Agora eu vou pedir para o irmão Pedro, você ia falar alguma coisa? Eu quero colocar uma questão aqui, que é o seguinte. As pessoas confundem muito a ira de Deus com os 7 cálices da ira. A verdadeira ira de Deus é quando ele joga os inimigos no lago de fogo e enxofre. Foi desta ira que Cristo nos livrou. Perfeito. Da ira vindoura, da ira de Deus. A segunda morte. Colocar eternamente no lugar de destino o lago de fogo e enxofre. Essa é a ira de Deus. A besta, ela vai ser jogada porque vai ser a vingança de Deus que os seus filhos, os santos, vão ver é a besta e o falso profeta serem julgados para serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Eles não vão ser aniquilados imediatamente na vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai acabar primeiro, matar primeiro os seres humanos que estão marcados ali na Batalha do Armagedon. Tá certo, irmãos? Ele vai acabar ali com esse povo. E depois, os que sobrarem vão ser julgados e lançados vivos, junto com a besta, no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, com o falso profeta. Então, o que você tem que perceber nesse momento é o seguinte. A obra e a anti-obra, sempre. O Cristo, ele tem um corpo e ele tem uma cabeça. A besta, ela tem um corpo e tem uma cabeça. Quando você vai colocar no tribunal, na frente ali de Cristo, você vai botar os que sobraram dessa guerra, o corpo da besta, para ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, e o cabeça, que é a personificação do anticristo numa figura humana, que é o falso profeta. Ali estão personificados na frente do ancião de dias o corpo da besta e a cabeça da besta, para serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Ficou aprisionado e depois foi lançado, porque tem uma batalha acontecendo. E essa batalha, ela não é só espiritual, ela é uma batalha física. Vai envolver seres humanos, recrutamento de tropas em locais específicos. O arrebatamento é o recrutamento de tropas em lugar específico, nos ares. Tropas embaixo são reunidas e tropas em cima são reunidas. Isso requer tempo, irmão. A gente vai falar disso, né? Vou falar que tem uns versos que eu separei. Parece uma coisa nova, mas vocês vão ver o quanto faz sentido na escritura, tá? Então, esse verso que eu li aqui de Daniel, ele faz um sentido, mas ele ainda não está pleno. Mas quando eu olho para Daniel 7, 25 a 27, vai dizer assim, olha o que a besta vai fazer. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos. Essa palavra magoará é estranha, né? É. A palavra aqui, na verdade, ele enjoará, né? Injuriará. Consumirá. Importunará. Também. Ele fala importunará, enfim, blasfemará. Né? Você vai ser magoado pelo anticristo. É estranho isso. Ele vai importunar os santos. Exatamente. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos eles serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que tempo é esse, irmão Pedro? 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses. Então tá aqui, tá revelando que o tempo da autoridade da besta é 42 meses, 1260 dias. Mas eu te pergunto, quando acabar esse tempo, a besta vai ter autoridade sobre... Foi tirada a autoridade dela de matar os santos. Então, quando acaba esse tempo, foi tirado o tempo da besta de matar os santos. E aí, olha o que vai dizer aqui. Mas depois se assentará o tribunal, mais uma vez o tribunal, olha o que vai acontecer, para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Então você percebe que a besta persegue os santos, aí cumpriu-se os tempos e metade de um tempo, se assenta o tribunal e tira o domínio. Então, ou seja, ele tira o domínio, mas esse tribunal vai se assentar e vai julgar ele como injusto e vai tirar o domínio. É como você tem um rei, vamos dizer assim. Sabe quando, aqui no Brasil mesmo, quando você tem um presidente, esse presidente é injusto, ele recebe um impeachment. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É como se esse rei tivesse uma autoridade, vem o tribunal, julga ele como ímpio, tira a autoridade dele e agora vai dar para os santos, porque diz assim, mas depois dele ter carçado por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, se assentará o tribunal, é um tribunal, irmão. Ele vai se assentar no tribunal para ser julgado. Deus ele não vai pegar seres humanos ou criaturas determinadas para esse fim, que é o lago de fogo e enxofre, sem julgar. Essa é a vingança dos santos, irmãos, ao qual Deus prometeu lá no 5º selo. Exatamente. Que faria. A vingança de Deus não é ele matar uma criatura espiritual ou os seguidores dela de uma maneira só física. Ele vai julgar, porque seria muito brando Deus na vinda de Cristo só simplesmente matar pessoas ali que estão na batalha do Armagedon, na batalha do Vale do Megido, do Josafá, aquela batalha que os povos se aglomeram no 6º cálice da ira de Deus. Se fosse só isso, a vingança dos santos, seria muito pouco. Tá entendendo? Porque ele simplesmente não se cumpriria aquilo que você não tem que temer o homem que te mata, te tira só o corpo. Você tem que temer aquele que te joga com corpo e alma no lago de fogo e enxofre. Essa é a ira de Deus. Deus ele vem cumprir isso. Então se ele matasse aqueles povos ali, Jesus na sua vinda, executasse o furor da ira do Pai, simplesmente aniquilando aquele povo que está ali, aqueles exércitos inimigos que estão ali, e fosse essa a vingança que os santos pretendiam ver, era muito branda a vingança de Deus. Deus ele é fogo consumidor e ele é justo. Esses homens, eles são inimigos de Deus, e todos os inimigos de Deus são colocados debaixo do pé do Cristo eternamente. Não é por um momento, porque esses homens que morrem na batalha ali vão ressuscitar numa segunda ressurreição, para ser condenados lá no final do milênio. Mas os que sobraram vivos aqui dessa batalha, que vão sobrar? O que Deus faz com elas? O que Jesus faz? Esses são aqueles que perseguem e matam a igreja, porque eles fazem parte do corpo da besta. Então veja, vai haver diferença, irmãos, até entre cristãos, até entre a própria igreja, e vai haver diferença entre os próprios ímpios. Porque veja, há uma diferença daquelas pessoas que fizeram parte do corpo da besta e mataram o povo de Deus, e para aquelas pessoas que apenas eram pessoas ímpias, mas não tinham esse pensamento de matança. E coadjuvantes. Ali. Então, há pessoas, sim, irmãos, que vão ser jogadas no lago de fogo na vinda de Cristo. Só que essas pessoas, vocês vão ver, a gente percebe que elas são pessoas que estavam ligadas com a besta. Exatamente como a gente faz aliança com Cristo, nós nos tornamos um com Ele. E essas pessoas vão fazer aliança com a besta e se tornarem um com ela. Mas não vão estar necessariamente no campo de batalha no Armagedon. Você está entendendo? Nem todos, compactuados com a besta, estarão no vale de Josafá para serem pisados no lagado furor da ira do filho. Do pai pelo filho. Entende? Vão estar espalhados por toda a grande Babilônia, que é a terra inteira. Nem todo mundo vai para lá. Alguns vão para lá. Mas vão ter pessoas marcadas pela besta em toda a face da terra. E quando é que elas vão receber a sentença, já que sobraram vivas? Por que seres humanos vão se esconder em fendas das rochas com medo da justiça daquele que há de vir? Quem poderá suster-se?
Por que se escondem, irmãos? Porque eles sabem que vão receber. Vão receber o juízo. Vão ser conclamados a irem comparecer diante do tribunal de Cristo na vinda dele, para serem jogados vivos no lago de fogo e enxofre. Amém. Agora eu quero ler um texto que vai começar a demonstrar essa parte. Olha só. Viu os céus abertos e eis um cavalo branco e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Dá a referência aí. Isso está em Apocalipse 19, 11 a 20. Tá. Lembra que a gente fala até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julgamento. Julga e peleja. Com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se Verbo de Deus. Seguem-se os exércitos que há no céu montados em cavalos brancos. Já falaremos sobre isso aqui, tá? Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aí diz assim, sai de sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações. Ele mesmo as regerá, olha só. Por um lado, elas vão ser feridas, mas por outro, elas vão ser regidas também. São coisas diferentes. Ferir e reger, tá? Com cetro de ferro, pessoalmente pisará o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos que há livres, escravos, tanto pequenos quanto grandes. Aí agora vai vir a questão que a gente quer mostrar. Então, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Olha só. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com o qual fez sinais diante dela e seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago enxofre, né? Lago que arde com enxofre. Irmãos, olha que tremendo isso daqui. Aqui não fala de um tribunal especificamente, mas quando a gente vê o Daniel, o que diz lá que depois que ele persegue os santos, o que acontece? Não vem o tribunal? Sim. Pô, mas é interessante você ler o 21, cara. O que tem? O restantes, ele fala assim, os dois foram lançados vivos, a besta e o falso profeta, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então você está vendo aqui que vai ter gente que vai morrer na guerra, e vai ter gente que vai ser aprisionada, o corpo da besta vai ser aprisionado e depois lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Tem duas ocasiões acontecendo aqui com o povo da besta, com a besta, que é cabeça e corpo. Uma parte dela vai ser morto à espada na volta de Cristo, na guerra, e vai morrer, literalmente, a primeira morte. E vai ter a besta, que são os 7 cabeças e 10 chifres, são povos, línguas e nações, que vão ser, alguns deles, aprisionados, e junto com o falso profeta, vão ser lançados, primeiro aprisionados, depois lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Por que eles vão ser aprisionados? Para serem... O preso ele é aprisionado para ser julgado e depois condenado. É isso que vai acontecer com a besta e com o falso profeta. Eles não vão ser mortos na guerra. Essa parte aqui são coisas distintas, mas está falando de um ser só, que é o anticristo. Besta e falso profeta. É como a gente pode lembrar no seguinte, vamos pegar uma história para o nosso tempo. Imagina você estar numa guerra aí, Estados Unidos contra a Arábia, que seja qualquer país. E aí aconteceu lá a batalha, e no final os servos daquele rei, daquele homem foram mortos, mas o rei permaneceu vivo. Então vem o exército inimigo, o exército dos bonzinhos, e vai prender o chefe daquele exército. E o que sobrou do E aí ele vai ser julgado o que vai ser acontecido com ele. Né? Em alguns casos você vai ver que muitos reis eles eram condenados à morte. Era uma condenação. Então aqui o que acontece? Ali em Apocalipse 19 só diz que ele foi lançado no lago de fogo, beleza. Mas irmãos, quando você olha para Daniel, a gente vê que há um julgamento. Então é como se Cristo pegasse a besta amarrada, presa, e aí ele vai julgar esta besta
vai dar o veredito do que ela vai receber de punição e vai ser jogada no lago de fogo. Essa é a vingança dos santos. Aí vai se cumprir o que diz assim, ó, vamos ler de novo. Daniel 7, 25 a 27. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Olha só, a autoridade dele. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Então você vê lá, a besta e os reis da terra, ele tinham domínio ainda. E vão tirar deles. Vai se assentar ao tribunal quando? Quando ele for amarrado, for julgado, e agora ele vai ser lançado no lago de fogo. Tiraram o domínio dele e ele vai ser lançado. Perfeito. E olha para quem vai ser entregue o domínio. O reino e o domínio e a majestade, né, debaixo do céu, então serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. Então, aqui estão os regidos. Você leu lá em Apocalipse, a gente leu, que a besta foi aprisionada. Mas outros mortos foram mortos à espada, que senta a boca de Cristo. E quem vai ser regido? Então, existe alguém que vai ser regido, que é o que está aqui. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe obedecerão. Quem rege uma coisa tem domínio. Então, esses aqui estão sendo regidos, tá? Então, olha que interessante, irmãos. Tem feridos e regidos, né? Aquilo que a gente leu ali, irmão, será que já tinha havido o arrebatamento ou não havia o arrebatamento que nós vimos lá em Apocalipse 19? Ali, irmão, já aconteceu o arrebatamento, sim. A igreja já foi arrebatada e transformada. Os cavaleiros, o cavaleiro do cavalo branco e o exército atrás dele. Ali a igreja já tinha sido arrebatada. Já havia sido arrebatada. Só que a gente tem que entender que do tempo da igreja ressuscitar até a entrada no reino, há dias para que isso aconteça. Tem coisas para se cumprir, há momentos para se cumprir. Então vamos ler, irmão, Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Lê para nós aí. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Perfeito. Apocalipse 16. Do verso 12 ao verso 16. Depois eu faço um comentário. 6º flagelo. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigiam aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí vai ter um parênteses aí que vai dizer. Aí Jesus fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado, ele não veio ainda, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram, os espíritos de rãs, imundo, da besta, do falso profeta, então os ajuntaram no lugar que em hebraico chama-se Armagedon. Esse vale é o vale do Megido, o vale de Josafá, vale da decisão. Onde Deus vai julgar. Olha que legal. Irmãos, olha o que fala o contexto aqui. Nessa 6ª taça, a gente vê que o rio Eufrates vai abrir. Aí vai passar o que? Os reis... Vai secar. Ele vai secar. E vai passar e os reis do mundo todo, eles vão vir e vão se juntar nesse lugar. Só que nesse contexto tem uma frase tremenda que diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, nem veja as suas vergonhas. Olha a expressão bem-aventurado aqui, né? Que ela aparece em 1335 também. Irmãos, o contexto aqui é o ajuntamento de pessoas, povos, tribos, línguas e nações para a peleja. Reis. E no meio desse contexto, Cristo diz, breve venho. Ele diz assim, né? Ele diz assim, eis que venho como ladrão. Então, Deus está nos mostrando que quando ocorrer este ajuntamento de todos os povos aqui, vai chegar o momento da sua vinda. Por quê? Por que ele escolheu exatamente nesse momento que está sendo o quê? Chamado exércitos para a peleja, que ele vai dizer assim, eis que venho como ladrão. Porque enquanto os homens estão se juntando para a peleja, irmão, nós percebemos que Deus ele vai juntar o seu exército também. Sim. Então você vai ver que a besta vai estar num contexto ajuntando o seu exército para pelejar contra Cristo, e Cristo vai estar juntando o seu exército para pelejar contra a besta. Você vê que a obra é anti-obra, irmãos.
enquanto vai estar tocando o sinal que vai recrutar os filhos do Altíssimo, ressurretos, transformados para o arrebatamento e o encontro do Senhor nos ares pelos 4 cantos da terra, no soar, nos dias da voz do anjo que toca a 7ª trombeta,